Contexto Geral entrevista o vereador pelo PT e líder da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza, Guilherme Sampaio. Nasci aqui em Fortaleza há 42 anos. Sou educador há mais de 20 anos, sou diretor de escola. E como diretor de escola eu comecei a participar de vários movimentos que discutem as políticas públicas de educação. Há algum tempo atrás nós começamos aqui no Ceará um movimento muito interessante, que foi a minha primeira experiência nos movimentos sociais pelo direito à educação, que foi o Fórum de Educação Infantil do Ceará. Então nós percorríamos o estado todo para conversar com prefeitos, com secretários, com pais, com educadores, a respeito do que é que significa a infância, de como se dá o processo de desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida, e em decorrência dessa compreensão da importância de garantir o direito à creche e à pré-escola para toda criança de 0 a 6 anos. A participação no Fórum de Educação Infantil do Ceará, que existe ainda hoje, é um movimento estruturado, organizado, que reúne mensalmente, foi me trazendo também para outros movimentos sociais da educação. A Comissão de Defesa do Direito à Educação, por exemplo. E aí nós visitávamos escolas para avaliar como é que estava a estrutura física da escola, se havia professores, o material didático, a merenda escolar, e denunciávamos isso na Câmara e na Assembleia. E isso foi me trazendo para o PT, para o Partido dos Trabalhadores. Em 2003, já afiliado ao PT, eu fui convidado pelo partido a ser candidato a vereador e fui eleito em 2004 com 5.333 votos. Fui um dos 3 vereadores eleitos pelo PT em Fortaleza. Nesse período de 2004 a 2008, eu exerci a liderança do governo na Câmara e em 2008 até 2012, depois de ter sido reeleito, tendo conseguido dobrar a votação, eu fui o líder da bancada do PT. E agora, recém-eleito para o 3º mandato lá na Câmara Municipal e fui escolhido pelos meus pares para ser agora o líder da oposição na Câmara. E é dessa forma que eu pretendo servir a minha cidade. É essa a contribuição que eu e os meus colegas de bancada da oposição e do Partido dos Trabalhadores pretendemos dar de forma muito qualificada, crítica, mas muito qualificada ao debate político. A bancada de oposição da Câmara Municipal, pelo menos nesse primeiro momento, se apresenta num tamanho bem reduzido. São 7 vereadores que se afirmam, se declaram de oposição. É óbvio que essa bancada é flutuante, pode ser que nos próximos meses nós tenhamos uma avaliação mais crítica de muitos partidos que hoje se colocam abertos a discutir a condição de serem governistas, mas, objetivamente, hoje nós temos 7 vereadores, os 4 parlamentares do PT, 2 vereadores do PSOL e o vereador Capitão Wagner do PR. Essa oposição é diminuta, são 43 vereadores, então são 7 entre 43, mas é uma oposição muito qualificada. Primeiro porque tem vereadores experientes que já foram líderes do governo na Câmara, a exemplo de mim mesmo e do vereador Acrísio Sena, vereadores que foram presidentes da Câmara, como é o caso do vereador Acrísio, o vereador Ronivaldo, líder do governo, o vereador João Alfredo, que vem de vários mandatos, já foi deputado estadual, foi deputado federal, a vereadora Toninha Rocha, que é estreante, mas milita num partido que exercita a crítica política de forma muito intensa, que é o PSOL, e o vereador Capitão Wagner, que já vem de uma experiência na Assembleia Legislativa. Então, embora diminuta, é uma oposição bastante qualificada. Eu acho que esses vereadores darão uma grande contribuição à boa discussão que deve ser a regra da Câmara Municipal, né? É importante até que, no futuro, nós possamos ter outros olhares que não esses do PT, do PSOL e do PR, também contribuindo com a avaliação crítica e qualificada da administração municipal. Qual a linha deve ser adotada por essa oposição? No que depender de mim, e é isso que nós temos conversado cotidianamente com os colegas da bancada, deve ser uma oposição extremamente qualificada. Nossa compreensão do funcionamento da Prefeitura de Fortaleza, nossa experiência nos 8 anos do governo da prefeita Luiziane Lins, nas funções que exercemos, nos habilitam agora a construir uma postura oposicionista com base em um conhecimento profundo da máquina administrativa da Prefeitura, das suas potências, mas também das suas limitações. Então, acho que nós temos tudo para contribuir com a crítica que vai ser extremamente construtiva no debate político lá na Câmara Municipal. Mas será uma oposição firme, não será uma oposição só de fachada, não será uma oposição por se opor, será uma oposição ideológica, ou seja, que vai demarcar
as diferenças de concepção ideológica entre o projeto que se encerrou agora em 2012 e o projeto que se inicia com a vitória, com o resultado eleitoral favorecendo o candidato Roberto Cláudio. Então, nós pretendemos evidenciar, através desse discurso, as diferentes concepções políticas de como se deve governar uma cidade como Fortaleza, né, de quais devem ser as prioridades da administração municipal numa cidade de muitas potências, de muitas perspectivas, mas também de muita desigualdade e de muita pobreza. De como devem ser construídas as políticas públicas numa cidade como Fortaleza, quando nós saímos da experiência em que o orçamento participativo passou a ser uma realidade, ou seja, o povo passou a ter espaço concretamente para se posicionar como acha que deve ser aplicado o recurso público. Quando vários conselhos foram criados, ainda na administração anterior, a exemplo do Conselho Municipal de Educação, do Conselho de Cultura, do Conselho de Juventude, num exercício direto de participação de pessoas, de movimentos sociais, na fiscalização do governo através desses conselhos, ou na proposta de políticas públicas, na efetivação dessas políticas públicas. Então essa é uma marca muito forte que foi instituída na administração do PT e que nós pretendemos zelar por esse legado, ou seja, um modelo de administração em que a população efetivamente tem voz, participa diretamente, quer seja através dos instrumentos do orçamento participativo ou dos conselhos que foram criados na administração anterior. Um modelo de administração também que priorize o combate à desigualdade. Qualquer prefeito de uma cidade como Fortaleza tem que ter isso como eixo estratégico da orientação dos seus esforços. Nós vivemos numa das capitais mais desiguais do país. Fortaleza recebe o maior FPM proporcionalmente entre as capitais brasileiras. O FPM é o Fundo de Participação do Município, é uma transferência de impostos arrecadados pela União para os municípios, mas isso que pode parecer uma notícia boa, na realidade revela uma grande fragilidade, porque o FPM ele é distribuído com os municípios de acordo com o tamanho da população e o tamanho da desigualdade naquele município. Então Fortaleza é uma cidade grande, desigual e pobre. Portanto, um prefeito de uma cidade com as características como Fortaleza precisa combater essa desigualdade. Como é que se combate a desigualdade? Primeiro, compartilhando o poder, dando voz a quem está excluído. Segundo, priorizando os investimentos nas áreas mais desfavorecidas da cidade. Quero dar um exemplo que eu acho que ilustra com perfeição esse tipo de escolha, né? A diferença desse tipo de escolha, de inverter prioridades. Nós temos uma orla belíssima, que é o cartão postal de Fortaleza. Na administração passada foi executado a Vila do Mar, o projeto Vila do Mar. É uma obra extremamente importante no Pirambu, numa parte da cidade que historicamente era esquecida pelas administrações e podia ter sido iniciado pela Beira-Mar, que é a área nobre, a área que é frequentada pelos turistas. Mas a primeira obra de urbanização feita pela administração anterior foi exatamente o Vila do Mar. Então isso é inverter prioridades. Inverter prioridades é também priorizar as políticas sociais. Eu falo aqui da educação pública, da saúde pública, da habitação, do transporte coletivo. Então, um prefeito de uma cidade como Fortaleza deve ter esses eixos da política social como algo absolutamente prioritário no seu governo, porque são essas políticas sociais que atendem a população mais pobre, mais desfavorecida e historicamente excluída dos direitos mais básicos. Então nós vamos centrar o funcionamento da oposição a partir dessa concepção do que deve ser uma administração na cidade de Fortaleza, tentando também preservar o legado que foi construído ao longo dos últimos 8 anos. Não só um legado da administração que passou, da prefeita que passou, do partido que ocupava o poder, mas um legado que é da cidade de Fortaleza. Foi criada uma Secretaria de Cultura que não existia. Nós deixamos aprovados um Fundo Municipal de Cultura que está por ser implementado. Nós queremos que essa política seja efetivada. Não podemos perder a oportunidade de, pela primeira vez, ter destinada parte dos impostos arrecadados em Fortaleza para financiar as diversas linguagens artísticas numa diversidade cultural que é uma marca da riqueza da cidade de Fortaleza. Nós criamos uma Secretaria de Educação que não existia, um Fundo Municipal de Educação que não existia, um Conselho Municipal de Educação que não existia, e nós entendemos que, como participamos diretamente dessa construção, precisamos preservar esse legado. Então, nos preocupa muito, por exemplo, quando nós vemos, como aconteceu recentemente, uma medida de esvaziamento dos conselhos escolares. O que são os conselhos escolares? São órgãos
de participação direta na administração das escolas. Tem lá o representante dos pais, dos alunos, dos professores. E nesse início de governo, a gente tomou conhecimento de algumas medidas, como, por exemplo, o fim da destinação de parte do tempo do professor, quando ele era presidente do conselho, para se dedicar ao conselho escolar. Então, nós consideramos isso um retrocesso. Então, medidas como essa, que são pontuais, e outras que são mais estruturais, nós entendemos que devem ter atenção prioritária da bancada do PT e da oposição de forma geral, para preservar o legado que foi construído. Além disso, nós pretendemos interagir muito com os movimentos sociais. Agora mesmo, há pouco tempo, eu estive em Brasília, discutindo o calendário escolar de Fortaleza, acompanhado da Comissão de Defesa do Direito à Educação. A comissão ela reúne vários órgãos, ONGs e entidades, desde a Universidade Federal até o SEDECA, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, entidades diversas ligadas às comunidades de Fortaleza e que se articularam para fiscalizar o direito à educação pública. Então, nós pretendemos cumprir esse papel de oposição, reverberando na Câmara Municipal, sendo porta-vozes desses setores que, historicamente, são excluídos e dos movimentos sociais organizados a quem nós achamos que devemos empoderar nessa interação com a nova administração, de maneira que o resultado desse exercício crítico seja o melhor trabalho possível, desenvolvido pelos secretários, em favor do combate à desigualdade e de uma cidade que possa ser sustentável e se desenvolver, gerando emprego, gerando renda, combatendo desigualdade. Em primeiro lugar, eu acho que o PT vive um momento extremamente decisivo na sua trajetória como partido político que se propôs ao desafio de liderar a sociedade brasileira numa transição em relação a um modelo de Estado que era autoritário, excludente, preconceituoso, concentrador de renda, para um modelo de Estado que combate preconceito, que gera igualdade social, que distribui renda. Então o PT assumiu esse desafio, assumiu com as suas contradições e com as suas virtudes. Nós completamos agora 10 anos no governo federal e os saldos são extremamente positivos para a sociedade brasileira. Nesses 10 anos, a classe média brasileira, pela primeira vez, é a maioria da população. Isso não é pouca coisa na história desse país, que desde a sua fundação é um país extremamente elitista e pela primeira vez na história, com dados dos institutos de pesquisa, nós podemos dizer que o Brasil começa a se tornar um país de classe média. Nós vemos também, ainda, apesar de estarmos muito distantes, de termos a educação de qualidade que nós consideramos que é indispensável para que esse projeto de justiça social se realize, nós não podemos deixar de reconhecer os avanços no acesso à educação, né? Hoje, praticamente universalizado o ensino fundamental, a pré-escola caminhando para ser universalizada nos próximos anos, o atendimento à creche, que ainda é muito pequeno no Brasil todo, mas se ampliando também, o acesso ao nível superior de uma forma mais lenta do que nós desejaríamos, mas com programas como o ProUni, com a expansão das universidades federais, a expansão das escolas técnicas federais, se amplia muito o acesso à educação, com os programas de saúde que ainda permanecem como uma agenda extremamente desafiadora, sobretudo em função da ausência de financiamento adequado para o Sistema Único de Saúde, mas nós não podemos deixar de reconhecer que nesse período se populariza o Programa de Saúde da Família, que amplia a atenção básica de forma inédita no Brasil, com médicos, enfermeiros e dentistas nos postos de saúde, que ainda estão longe de atenderem como deve, mas se comparados a 10 anos atrás, Hoje, por exemplo, nós temos dentista. Eu lembro que nas eleições, quando eu era criança, as pessoas trocavam voto por dentadura. E hoje não se vê mais isso, porque hoje tem dentista público atendendo no posto de saúde e as pessoas não precisam mais se vender por um sorriso. Então, o PT, eu acho que tem um saldo muito positivo desse período em que nós fomos governo no âmbito federal e ocupamos governos estaduais e ocupamos governos municipais também. Se a gente falar de temas que historicamente sequer constavam da agenda do governo federal, como, por exemplo, o combate à discriminação e ao preconceito contra as mulheres, o combate à discriminação e o preconceito contra o segmento LGBT, gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, que hoje contam com políticas públicas específicas para promover os seus direitos, políticas específicas para a juventude. Hoje nós temos uma Secretaria de Juventude, um Conselho Municipal de Juventude. Se nós considerarmos que entre os pobres
da sociedade brasileira, os jovens, são os mais vulneráveis a essa pobreza e à violência que decorre também da desigualdade, nós temos que reconhecer esse avanço institucional muito significativo. Então, acho que temos, no âmbito do investimento, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, viabilizando bilhões de obras no Brasil todo, o Minha Casa Minha Vida, um programa revolucionário que tem números nunca antes alcançados em relação à disponibilidade de habitação popular nas cidades brasileiras. Então, há um grande saldo de conquistas sociais, mas isso não é suficiente. Nós não temos ainda um país justo, nós não temos ainda a educação pública de qualidade que precisamos garantir para todos os brasileiros, nós não temos ainda a saúde pública com qualidade e acessível a todos os brasileiros. Portanto, nós temos uma agenda bastante extensa pela frente até podermos olhar para o lado e enxergar cidadãos e cidadãs em condições de igualdade, nos seus direitos, nas suas oportunidades na vida. Por isso, eu acho que é um momento crucial para o PT. Porque ao mesmo tempo em que, chegando ao governo federal, estaduais e municipal, nós tivemos a oportunidade de executar políticas públicas que produziram esses resultados, né, a inclusão social, a redução da desigualdade, nós também temos que reconhecer que as contradições do exercício do poder executivo, elas comprometeram muito o debate partidário. O projeto partidário, que ele deve ser estratégico em relação à nossa experiência em governo. Eu digo estratégico porque o projeto partidário é um projeto para a sociedade. Ele não começa no governo e termina no governo. Ele representa um objetivo estratégico para a sociedade brasileira que é sugerido e apresentado por um partido através de um programa. Então, esse objetivo, esse programa partidário, ele deve ser sempre considerado estratégico em relação à nossa experiência no governo ou no parlamento. Porque a nossa experiência no governo ou no parlamento, elas servem para construir esse objetivo estratégico. E a gente precisa reconhecer no PT que os desafios vividos pelo partido dentro do sistema político brasileiro, por exemplo, convivendo com um parlamento conservador, um governo de um partido de esquerda, liderado por um ícone do movimento popular, do movimento social e do movimento dos trabalhadores, governando com um Congresso marcadamente de direita ou de centro-direita. São contradições da nossa cultura política e desafios e limites impostos pelo próprio sistema político. No Brasil, na forma como esse sistema está estruturado desde a Constituição de 1988, não se governa sem os parlamentos. O poder atribuído ao Congresso, isso é muito saudável, porque o poder atribuído ao Congresso é o poder atribuído ao povo, através dos seus representantes, exigem uma sintonia muito forte entre o governo, o poder executivo e o parlamento, de quem depende a aprovação das principais medidas do governo. E nós temos um descompasso entre o significado político da presença do PT no poder executivo e o significado político da composição do parlamento brasileiro, que não necessariamente, majoritariamente, apoia as ideias, as concepções e o programa de esquerda do PT. Isso impõe aos nossos governos a necessidade de diálogo e de negociação, e isso é saudável. Mas na administração dessas contradições, associadas inclusive às regras do sistema político, no que diz respeito, por exemplo, a financiamento de campanha, esse é o calcanhar de Aquiles do nosso sistema político, na minha forma de ver, e o PT tem lançado uma campanha nacional defendendo o financiamento público. Então, as contradições inerentes ao exercício do poder executivo, a necessidade de implementar os programas de governo apresentados pelo PT nas suas campanhas majoritárias, interagindo com o poder legislativo, majoritariamente de centro e de direita. E as contradições das regras do processo eleitoral fizeram o partido cometer erros e equívocos. E entre esses erros e equívocos, eu acho que o mais grave deles diz respeito a, em determinados momentos, nós termos nos descuidado do saudável e bem-vindo debate interno no Partido dos Trabalhadores com relação às nossas decisões, aos nossos processos, mas também com relação aos nossos governos. Debate que nos fez historicamente porta-vozes dos movimentos populares no Brasil, porta-vozes dos movimentos sociais. Então, houve, em muitas experiências, em intensidade diferentes, um distanciamento do PT de si próprio, dessa tradição de construção das suas decisões em interação com a base da sociedade, e houve também equívocos na gestão do partido, nas escolhas políticas que o partido fez para se desvencilhar, eventualmente, de obstáculos à gestão que era
necessária de ser implementada naquele instante e que exigia apoio do Congresso Nacional. Isso nos levou a cometer erros. Por que eu digo que esse momento é um momento estratégico para o PT? Porque nós nunca tivemos uma situação de tanto reconhecimento da capacidade do PT de governar. Completamos agora 10 anos no governo federal. Nunca tivemos tantos prefeitos como nesse momento. Governamos alguns estados, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos adiar a reflexão interna que o partido precisa fazer e que, muitas vezes, colocou em primeiro plano as necessidades momentâneas dos governos em detrimento da nossa cultura partidária. Eu entendo que o PT precisa fazer esse debate agora, valorizar a sua formação política, e o último congresso do partido já sinalizou nesse sentido. Agora, para se filiar ao PT, é preciso que o novo filiado participe pelo menos de 2 plenárias de formação, para ele saber qual é o programa de governo que o PT defende para a sociedade, quais são os valores e as normas preservados no regimento interno do Partido dos Trabalhadores. Então, nós precisamos, nesse momento, fazer uma discussão muito fraterna, uma discussão muito lúcida, uma discussão franca para dentro do PT e para fora do PT, atualizando o nosso projeto partidário. Eu penso que se o PT não exercitar essa tarefa, não cumprir com essa responsabilidade, nós corremos o risco, inclusive, de iniciarmos um período em que não mais teremos o mesmo reconhecimento da sociedade. Ao mesmo tempo em que eu enxergo essa oportunidade estratégica do PT se reciclar para atualizar o seu projeto, inclusive recuperar parte da credibilidade perdida em setores da sociedade brasileira que historicamente estiveram ao nosso lado, vale lembrar setores da academia, das universidades, setores da classe média, setores da juventude, cuja história remete à fundação do PT, história de organização social. Nós vivemos também um momento de ataque à reputação do PT, ataque à sua imagem pública e, sobretudo, à figura icônica disso, a figura do presidente Lula. Como o governo do PT tem resultados inatacáveis, fica difícil até uma crítica mais, vamos dizer assim, causar um estrago maior para a imagem do nosso governo. A imagem do governo é muito boa. A presidenta Dilma, mesmo num cenário de crise internacional, vem se saindo com muita seriedade, vem se saindo muito bem na condução dos destinos do Brasil. No entanto, setores conservadores, determinados segmentos também relacionados a empresas de mídia e o judiciário, têm sido uma trincheira que procura desqualificar a imagem do PT, explorando erros que nós cometemos. Então, ao mesmo tempo que nós não podemos cair na armadilha, né, de ecoar o discurso desses segmentos, que não estão interessados em moralizar o sistema político, mas estão interessados em retornar uma lógica de poder, em que havia uma concentração desse poder numa elite política brasileira, nós não podemos cair no erro de endossar esses discursos, nós também não podemos deixar de fazer a nossa autocrítica e comunicá-la claramente, internamente aos filiados e à sociedade. E, com isso, atualizar o nosso projeto e os nossos métodos. O PT não pode ser um partido dependente de ser governo. O PT não nasceu para ser um partido dependente de cargo. O PT não é um partido ideológico. E o PT não pode ser confundido com outros tantos que fazem parte da fauna política brasileira e que meramente aparecem quando se negocia tempo em TV nas campanhas ou composição dos governos, espaços e cargos. Essa não é a vocação do PT. O PT surgiu para ser um partido de massas, um partido socialista, um partido democrático, que dá voz a setores excluídos da sociedade para construir de forma participativa um novo modelo de sociedade. Então, nós estamos no momento que eu penso que é ideal. Temos as condições políticas favoráveis. Ainda temos largos canais de diálogo com a sociedade para fazermos essa reflexão e tomarmos as decisões necessárias ao partido que garantirão perante a sociedade brasileira uma nova aposta e a renovação do PT. Levou a saída do PT da gestão. Bem, toda essa conjuntura que eu explorava agora há pouco, que diz respeito ao ambiente no qual o PT representa parte da sociedade brasileira, como a todo o processo político, ela tem um reflexo estadual, né, uma conjuntura estadual, que eu acho que precisa ser discutida, tem uma conjuntura municipal, afetada pelo resultado da eleição recentemente, e tem a conjuntura
nacional, no que diz respeito às eleições de 2014 para a sucessão da presidenta Dilma. No âmbito municipal, nós realizamos um governo que tem muitos feitos, dos quais pode se orgulhar, e nos permite nos colocar de cabeça erguida diante da sociedade fortalezense. Eu dizia agora há pouco, o fato de instituir e estruturar a administração municipal para as políticas sociais, por exemplo, de educação e de saúde e de habitação. Eu lembro, quando iniciou o governo da prefeita Luiziane Lins, não havia Secretaria de Educação em Fortaleza. Era assistência social junto com a educação. Olha a loucura. A assistência social cuidando, por exemplo, do Bolsa Família, cerca de 100 mil famílias, e a escola de Fortaleza com 220 mil alunos. Quer dizer, o secretário ou cuidava de uma coisa ou cuidava de outra coisa. Então, no governo da prefeita foi criada uma Secretaria de Educação, o Conselho Municipal, foi aprovado o Fundo Municipal de Educação, o plano de carreira dos professores da rede pública, foram praticamente extintos os antigos anexos, que eram prédios sem nenhuma qualidade para receber os alunos do ensino fundamental, foram reabertas as creches de Fortaleza e, o mais importante, no outro patamar de qualidade, onde antes tinha uma creche administrada por associação comunitária, que o professor não tinha formação e ganhava um salário mínimo para ficar o dia todo. Hoje é uma creche administrada pela própria prefeitura, com um professor concursado, com coordenadores concursados, com alimentação oferecida pela prefeitura, que faz com que hoje pais da classe média comecem a procurar as creches municipais. Então isso é uma revolução no que diz respeito ao que era e o que é a educação infantil. No campo da saúde, a própria expansão dos serviços. Eu lembro que no início do governo da prefeita Luiziane era somente 14% a cobertura do programa de saúde da família em Fortaleza. Hoje nós já superamos 40%, ou nos aproximamos, estamos em torno de 40%. Ainda não é suficiente, nós temos que ter uma cobertura do PSF, pelo menos de 70% da população, que é quem não tem plano de saúde. Mas em relação aos 14% do início do governo em 2005, é uma evolução bastante significativa. Eu falava agora há pouco das equipes de saúde bucal que hoje disponibilizam atendimento dentário ao povo de Fortaleza. A própria construção do Hospital da Mulher, a concepção do Hospital da Mulher, que se encontra inclusive ameaçada. Eu tenho recebido informações da nova administração que dão conta de uma eventual pretensão da administração de transformar o Hospital da Mulher no Hospital Geral, ou seja, abandonar a concepção desse equipamento de saúde que surgiu no orçamento participativo a partir de plenárias das mulheres de Fortaleza demandando por serviços de saúde na rede municipal. No âmbito de grandes obras, para falar do Hospital da Mulher, nós temos aí o Presidente Vargas, que é um estádio hoje que tem o carinho da cidade de Fortaleza, que tem toda a estrutura para atender os jogos do Campeonato Nacional, os jogos internacionais, como já aconteceram. Nós temos o Vila do Mar, que é um empreendimento importantíssimo para aquela parte da cidade que historicamente era excluída, o pessoal do Pirambu. Temos os Cucas, entregues, o da Barra do Ceará, em pleno funcionamento, o da Regional 5 e o da Regional 6 no São Cristóvão, que não está completamente construído, mas que já tem uma parte disponível para funcionamento. Bom lembrar que os Cucas são equipamentos de uma política de juventude, que nunca existiu antes. Então foi criada uma Secretaria de Juventude, um Conselho Municipal de Juventude e também um Fundo Municipal de Juventude. E os jovens foram chamados, através dos movimentos sociais dos quais participam para interferir nessa administração. Foi realizado um congresso, uma conferência municipal de juventude. Foi aprovado na Câmara um plano municipal de políticas para a juventude que veio dessa conferência dos jovens de Fortaleza. É daí que surgem os Cucas. Muitas vezes as pessoas acham que o Cuca é uma ideia que saiu da cabeça de um, de outro, do secretário, do prefeito. Mas os Cucas eles são instrumentos que são de uma lógica de política pública e uma lógica participativa, em que os jovens se articularam no orçamento participativo, se articularam no Conselho Municipal de Juventude e aprovaram um programa que a gente chama PI-PPJ, Programa Integrado de Políticas Públicas para a Juventude. Se a gente for falar do funcionalismo, ainda temos muitos gargalos no sentido de tornar cada vez mais atrativa e eficiente a carreira do serviço público. Nós pudemos registrar a aprovação de 14 planos de carreiras dos servidores de Fortaleza, que vêm sendo cumpridos, ganhos acima da inflação para praticamente todas as categorias. Se nós falarmos, por exemplo, da questão do transporte público, nós conseguimos implementar um programa importantíssimo que é o Transfor. Quem anda na Bezerra de Menezes hoje sente a diferença do que é o Transfor para o cidadão que usa ônibus diariamente naquele pedaço da cidade. Conseguimos manter a tarifa integrada mais barata do Brasil, o passe livre para pessoas com deficiência. Hoje são mais de 12 mil pessoas com deficiência que andam de graça nos ônibus, uma luta de mais de 20 anos em Fortaleza, que nós conseguimos atender
nesses últimos 8 anos da prefeita Luiziane, a tarifa social aos domingos, a hora social. Portanto, são passos muito importantes em todas essas políticas públicas. Na habitação, a quantidade de casas entregues, é verdade que ficou longe do que nós pretendíamos. No entanto, ainda assim, é uma quantidade incomparável com a quantidade de unidades habitacionais entregues em governos anteriores. Então, é muito nítida a orientação do governo do PT de combater desigualdade, de priorizar os bairros mais pobres e as políticas sociais. Tudo isso nos permite olhar de cabeça erguida para a população de Fortaleza. Mas não é o reconhecimento desses méritos que deve nos impedir de uma avaliação lúcida e necessária. A autocrítica, ela é extremamente importante, ela é indispensável quando nós encerramos um ciclo como esse e pretendemos agora nos reciclar no sentido de ideias, projetos e do debate político para nos apresentarmos de novo à sociedade de Fortaleza com pretensões de liderar a administração municipal. Portanto, nós erramos sim ao não comunicar intensamente, desde o início do governo, as nossas obras, as nossas realizações, mas mais do que isso, o sentido dessas obras. Quando se concebe um Hospital da Mulher, não é um hospital que surge do nada. Ele surge a partir da interação com as usuárias do sistema de saúde. As mulheres, que são a maioria dos usuários na fila dos exames e consultas e intervenções especializadas, que é um dos problemas, um dos gargalos do sistema de saúde no Brasil todo. Então, cada equipamento desse, quando se concebe o Vila do Mar, não é uma obra de urbanização, não é fazer uma calçada, uma ciclovia e botar poste. Nós estamos repensando toda a forma como aquela comunidade interage com o seu entorno, a segurança dessa comunidade, os espaços de lazer e cultura dessa comunidade, a participação da comunidade na gestão e na preservação desses espaços. Então, quando eu falo de comunicação, não é só fazer a propaganda. Até porque, eu acho que nos últimos 2 anos, acertaram o trilho da comunicação e isso foi comunicado de forma mais eficaz. Mas precisávamos ter feito isso intensamente durante os 8 anos e comunicando o sentido dessa obra. Por que eu chamo tanta atenção em relação ao sentido? Porque a concepção de uma obra é que faz com que nós possamos mensurar a sua relação com os objetivos da sociedade e com as necessidades da população. Sem essa concepção, nós podemos fazer muitas obras, como o governo estadual tem feito, mas às vezes são obras de fachada. São obras que não partem de uma interação com a sociedade, que não tem a legitimidade de serem construídas a partir das demandas populares. Então se pensa um centro de convenções num local completamente inadequado, um local inóspito para o trânsito da cidade. Se pensa um aquário, um investimento de 250 milhões de reais, que vai ter, obviamente, um reflexo na atividade turística da cidade, para a Praia de Iracema, que tem uma vocação de um espaço familiar, da boemia de Fortaleza, que tem uma dinâmica própria, uma comunidade ali de baixa renda, que é o Poço da Draga, uma vocação para polo cultural, enfim, e com tantas outras prioridades. Então, muitas vezes, o fato de governos executarem obras, isso não quer dizer necessariamente que essas obras estão em sintonia com o que demanda a população. Agora mesmo, esse desastre no Hospital Regional de Sobral evidencia uma fragilidade, uma obra de 200 milhões de reais, um prédio aparentemente imponente e que passa por esse infortúnio, por esse incidente, e o hospital já tendo sido inaugurado, inclusive com um show que custou 650 mil reais, um investimento que eu diria que é no mínimo impróprio para esse tipo de equipamento, sobretudo com todas as carências que nós temos na saúde pública, e sequer o hospital tinha condição de atender as pessoas que se feriram no acidente. Então são obras que têm uma fachada imponente, mas que não são preenchidas necessariamente pelo compromisso público com as necessidades da população. Eu acho que nós pecamos ao não comunicar intensamente não só a realização de obras e serviços, mas, sobretudo, a concepção que diferencia ideologicamente o governo que fizemos de outros governos que são possíveis de acontecer no futuro em Fortaleza. Primeiro, a gente conhece a realidade. A gente conhece a educação pública, a saúde pública. A gente sabe como é que estava a educação e a saúde em 2005 e a gente sabe como está hoje. Então, sabendo como está hoje, nós percebemos que houve um grande avanço em relação a 2005, mas sabemos também que ainda está longe de ser aquilo que a população espera em termos de qualidade do serviço. Então, enquanto os serviços
essenciais como educação e saúde, eles não tiverem a qualidade mínima necessária, é saudável que se exercite a crítica em relação a esse serviço. Na Câmara, no Executivo, acho que seria um descompromisso muito grande de qualquer agente público no Brasil, um discurso acomodado de que as coisas estão bem, né? Acho que a sociedade não tem mais tolerância com esse tipo de vamos dizer assim, até de disfarçatez, né? Nós avançamos em muitas políticas, mas ainda estamos longe da cidade ideal, do país ideal, do Estado ideal. O novo governo está ainda nos seus primeiros dias, é precipitado um juízo definitivo. Como eu falei, eu pretendo fazer uma oposição construtiva, oposição qualificada e, obviamente, que preliminarmente não faria nenhum juízo definitivo do desempenho do novo governo. Mas nos preocupam alguns sinais. Sinais que me chamavam a atenção ainda no período eleitoral, quando eu escutava as declarações do governador do Estado, demonstrando a sua expectativa sobre um prefeito que não o atrapalhasse. Então me chamava muita atenção essa declaração, porque não necessariamente os projetos do governo do Estado para Fortaleza ou do governador para Fortaleza são os projetos melhores para Fortaleza. Eu vou citar um exemplo do qual eu discordo frontalmente. Já falei do aquário, mas não houvesse a prefeitura se colocado muito firmemente contra a proposta de construção de um estaleiro na Praia do Titanzinho, hoje a gente teria naquele pedaço nobre do litoral de Fortaleza, um pedaço que tem uma tradição de esporte muito forte ligada à comunidade do Serviluz, de espaço de lazer, transformado numa indústria pesada da engenharia naval. É uma obra absolutamente condenável, inclusive por pessoas que são absolutamente isentas, como o arquiteto Fausto Nilo, que escreveu um artigo muito bem fundamentado nos jornais criticando essa obra. Então é importante que Fortaleza tenha a sua própria discussão. Eu vejo agora, recentemente, na discussão sobre o licenciamento do aquário, a SEMAN, que tem a prerrogativa legal de dar o licenciamento ambiental das obras no território de Fortaleza, delegando ao Estado, afirmando que não precisa se posicionar no licenciamento do aquário, porque a SEMAS, a Secretaria Estadual, já se posicionou. Eu considero isso um retrocesso. É uma perda de espaço e de autonomia do município de Fortaleza, que tem o seu acúmulo técnico, tem as suas necessidades próprias e tem autoridades encarregadas e com a legitimidade necessária para exercerem os seus papéis públicos. Vejo no campo da saúde, nas primeiras semanas do governo, algumas conquistas que foram alcançadas na gestão anterior, como, por exemplo, os recursos do projeto Cegonha, que eram administrados pelo município de Fortaleza. Vejo agora, nas primeiras reuniões da Comissão Bipartite Estado-Prefeitura, serem delegados à Secretaria Estadual de Saúde. Isso também me parece um retrocesso. Vejo uma presença muito forte, uma influência muito forte dos quadros políticos e dirigentes do governo estadual na composição do secretariado municipal e na ocupação de cargos de confiança na Prefeitura de Fortaleza. Muitos dos secretários ou dos cargos de chefia são oriundos do governo estadual. Isso em si não é bom ou ruim. O que me preocupa é a associação desse início de governo, em que me parece ausente uma fisionomia política própria, ao DNA deste projeto enunciado na campanha política com a afirmação do governador de que queria um prefeito que não o atrapalhasse. Então, acho que a colaboração bem-vinda entre Estado e Prefeitura, ela pode ser prejudicada de morte por uma subserviência política de Fortaleza, sendo transformada a Prefeitura numa secretaria estadual do governo da capital. Então, isso na educação, eu tenho acompanhado algumas medidas iniciais que tentam replicar os modelos de gestão da Secretaria do Estado no âmbito da Prefeitura de Fortaleza, sem que os resultados educacionais do Estado, no nível médio, que é a área sob a sua responsabilidade, tenham sido mostrados ainda expressivos. Então, isso tudo é motivo de preocupação para todos nós nesse começo de governo. Mas, ressalto, são preocupações preliminares. Eu espero que a evolução da administração ela construa uma fisionomia própria, ela qualifique as suas decisões através da interlocução com a Câmara, da interlocução com os movimentos sociais, e que a administração consiga atingir as suas finalidades de promover uma cidade mais justa, com mais qualidade de vida e mais sustentável. Do Estado. A gente,
dando o desconto dos primeiros dias, que nós não temos muito tempo ainda para avaliar, para não ser injusto com as pessoas, com os secretários, com as pessoas que se esforçam para dirigir o destino de Fortaleza, percebe nos primeiros movimentos, nas primeiras decisões, alguns dados que são motivo de preocupação. Eu falava agora há pouco de Fortaleza abrir mão de gerenciar os recursos do projeto Cegonha. No campo da saúde existe uma institucionalidade que concede ao município o que a gente chama de gestão plena do SUS. Gestão plena do Sistema Único de Saúde. O que é que significa isso? O secretário de Saúde de Fortaleza é a autoridade máxima no município. Os equipamentos do Estado, os hospitais do Estado se submetem a essa autoridade. Então é uma lógica de que a política pública gerenciada mais próximo da população, do lugar onde ela é executada, é uma política pública mais em sintonia com a cidade. Então quando o município começa a recuar, né, de conquistas, de um espaço de autonomia que foi construído a duras penas, isso é motivo de preocupação para nós. Quando a concepção do Hospital da Mulher, construída muito delicada e intensamente por vários anos, ela começa a ser ameaçada, isso nos preocupa, isso vai ao encontro das críticas que nós fazíamos à forma como o programa de governo do candidato adversário, no caso o prefeito eleito, era apresentado à população. Então, acho que não só a replicação de políticas, de forma de organizar a administração, mas de método, de estilo político, de concepção de valores. Nós assistimos agora no começo do governo, conversei com vários secretários, e eles me davam a informação de que o prefeito teria ordenado cortar 25% dos terceirizados. Bom, digamos que nós estivéssemos vivendo uma situação de calamidade financeira e que era necessário economizar. Até faz sentido isso. Mas será que um corte linear de 25% dos terceirizados é de fato uma medida inteligente? Será que 25% na educação é a mesma coisa de cortar 25% em outras áreas meios, na Secretaria de Administração, na Secretaria de Planejamento? Será que eu posso cortar 25% dos terceirizados da escola pública, onde tem porteiro, segurança, merendeiro, serviços gerais? Será que isso não faz falta ao cotidiano da escola? E eu lembro, no início do governo Cid Gomes, a mesma medida ter sido determinada para melhorar as finanças municipais, as finanças públicas naquele momento e, em seguida, priorizar as obras que o governo de então considerava prioritárias. Então, uma outra preocupação, essa é uma visão, vamos dizer assim, liberal de governo, né? Uma visão mais próxima da lógica empresarial de dirigir o governo. Mas há também um outro aspecto que diz respeito à relação e à abertura do governo no diálogo com a sociedade. Eu não ouvi falar de orçamento participativo ainda no novo governo. O Conselho Municipal de Cultura ainda não voltou a se reunir depois que foi instituído o novo governo, e eu quero dizer que faço essa ponderação, reconhecendo no secretário de Cultura um gestor de talento e em quem eu aposto muito, acredito muito, mas até agora nós não tivemos o Conselho Municipal de Cultura reestruturado. Não se ouve falar no funcionamento dos conselhos de juventude. O Conselho Municipal de Educação acaba de tomar uma deliberação gravíssima, autorizando a Secretaria do Município a reduzir 2 meses o ano letivo dos alunos da rede pública de Fortaleza, numa subserviência inexplicável à pretensão do secretário de Educação do município e, mais do que injustificável do ponto de vista pedagógico, uma vez que as crianças não podem deixar de terem acesso ao conteúdo completo do ensino fundamental, uma medida ilegal, porque a LDB, no seu artigo 24, estabelece um mínimo de 200 dias letivos e 800 horas anuais, horas-aula anuais. Ou seja, então, nos preocupa muito também esse exercício de um governo que se diz dialógico, se diz democrático, mas na realidade não valoriza os instrumentos de participação popular no governo e usa métodos políticos, a gente observa isso também no âmbito do governo estadual, de cooptação ou de intimidação política. Lá na Câmara Municipal tem sido muito difícil interagir com esses métodos, até para participar de algumas comissões, para termos vereadores, membros das comissões de direitos humanos, de educação, é preciso uma grande pressão, em função das resistências que são colocadas, dos obstáculos que são colocados pela orientação do governo na casa, né, que tem ampla maioria, e a gente reconhece a legitimidade dessa maioria.
No entanto, é preciso ser preservado o que é sagrado no parlamento, que é o antagonismo de ideias, né, que é o contraditório. E os espaços de todas as forças políticas representadas no parlamento, escolhidas pelo povo legitimamente, nas diversas comissões de trabalho na Câmara. Então, são métodos políticos que são antipopulares, que são concentradores, são centralizadores e que são atrasados. Então, eu diria que não posso fazer juízo definitivo sobre o governo municipal, mas os primeiros movimentos e as primeiras medidas nos preocupam e nos parecem associados a uma referência que vem sendo construída no âmbito do governo estadual, que eu chamo de um neoconservadorismo. Se apresenta como uma fachada de modernismo administrativo, mas por detrás dessa fachada há um vazio em termos de conteúdo político realmente descentralizador, promotor de justiça social e alimentado por métodos de cooptação e de intimidação política, e que nos preocupam, haja visto que hoje há uma ampla maioria na Assembleia, na Câmara e entre outros órgãos também do poder público que são suscetíveis da influência política do grupo político que atualmente dirige Fortaleza e o Estado do Ceará. O ano letivo, o ano de estudo na escola pública, ele é organizado com base em regras que estão estipuladas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Há uma regra que é elementar, básica. Ela estabelece a carga horária mínima de aulas que deve ter um aluno na rede pública e na rede privada também. A regra vale para as duas escolas, para a pública e para a particular. E essa carga horária mínima são 200 dias letivos ou 800 horas aula e 800 horas aula anuais. Agora mesmo, no Congresso Nacional, nós estamos discutindo um projeto de lei para ampliar para 1.000 horas a carga horária anual dos alunos da rede pública. Bom, há algum tempo, há 10 dias atrás, o secretário de Educação lança uma proposta, haja vista que, em função das paralisações de governos anteriores, o calendário escolar está atrasado, está terminando o ano em abril. E a intenção da secretaria é regularizá-lo, ou seja, trazer de novo para o início do ano, e nós temos total acordo com isso. Só que a proposta do secretário para regularizar o calendário é simplesmente diminuir 2 meses de aula do calendário escolar do município de Fortaleza. Ou seja, é dizer para o aluno da rede pública, para o pai desse aluno, que além de estar atrasado em função das paralisações que aconteceram no passado, a criança não vai ter direito àquilo que a LDB diz, determinando a carga horária mínima, e isso implica em a criança não ter acesso a todo o conteúdo. Eu pergunto, a criança sai do 2º ano para o 3º ano sem ver o conteúdo? Né, com 80% da carga horária, ela vai no 3º ano pular o conteúdo do 2º ou vai voltar ao conteúdo do 2º? Né? A criança que estudou aqui em Fortaleza e que vai para outro estado, que não tem essa compatibilidade de redes, enfim, isso é uma medida absurda e ilegal. Eu jamais aceitaria isso para o meu filho. Se não fosse ilegal, eu não aceitaria sob o aspecto moral. Mas, graças a Deus, desde 96, nós temos uma lei que diz claramente isso. As crianças têm direito a 200 dias letivos e 800 horas anuais. Está havendo no momento, está em curso, essa decisão da Secretaria Municipal de Educação e nós estamos recorrendo às instâncias devidas, ao Ministério Público, aos Conselhos de Educação, no sentido de reverter essa medida, porque ela é uma ofensa ao direito das crianças à educação. Basta perguntar de forma muito simples, você aceitaria, caso o seu filho, que estuda numa escola particular ou numa escola pública, o calendário tivesse atrasado, o diretor da escola dissesse para você, disse, olha, além do calendário estar atrasado, nós resolvemos terminar mais cedo o ano letivo e vai ter 2 meses de aula a menos e esses conteúdos não serão vistos. Você aceitaria isso para o seu filho? Eu não aceitaria. Até por isso, simplesmente por isso, é que eu sou contra essa medida. Além disso, há o precedente. Porque nós temos um motivo nobre, tentar adequar o calendário escolar. Mas nós não precisamos descumprir a carga horária mínima para adequar o calendário escolar. Nós podemos fazer horas a mais, desde que devidamente negociadas, acordadas com os professores, e irmos cada vez terminando mais rápido o ano letivo, sem diminuir o número de dias e sem diminuir a carga horária que as crianças têm direito. Então, em 2, 3 anos, nós teríamos o calendário regular, com o ano civil, e não teríamos nenhum prejuízo à carga horária mínima. Então, o precedente de uma decisão como essa é gravíssimo. Daqui para frente, se Fortaleza faz isso, imagine o que os prefeitos do interior ou de outras capitais, quando acharem que tem motivo,
poderão fazer para reduzir o ano escolar, reduzir despesa com a educação, porque a escola sem funcionar reduz despesa. E como é que fica o recurso do Fundeb, que é repassado para 200 dias letivos? E o recurso da alimentação escolar, que é repassado para 200 dias letivos? E um texto que o professor tem direito, fora de sala de aula, para planejar, estudar, preparar o seu material didático? Então é uma medida que não se justifica sob nenhuma ótica. É por essa razão que nós temos trabalhado muito na Câmara Municipal para que ela não seja implementada. A Prefeitura precisa cumprir com o compromisso que assumiu durante a campanha eleitoral, que é implantar a integração completa da frota, ou seja, aquilo que a gente chamou de integração temporal, que foi iniciado no governo da prefeita Luiziane, que é você poder trocar de ônibus sem ser no terminal, sem precisar pagar uma passagem a mais, o que havia para algumas linhas importantes na cidade, acontecer de forma universal, sem aumentar a passagem. Então esse é o compromisso da administração municipal. E ela terá que ver quais são os instrumentos de financiamento que ela se utilizará para garantir esse que foi um compromisso de campanha. Você me perguntava agora há pouco sobre as críticas feitas pela administração municipal à administração passada. Eu digo a você, essas críticas elas são feitas porque durante a campanha foram feitas promessas incumpríveis. Então, para justificar o não cumprimento dessas promessas, é preciso, nesse primeiro momento, por parte de quem ocupa a prefeitura, por parte de quem venceu as eleições, criar uma imagem de um grande caos, de um grande descalabro, para justificar o não cumprimento dessas promessas de campanha. Vale lembrar, uma das promessas de campanha é a passagem, manter o preço da passagem, como o menor serviço de tarifa integrada do Brasil, e implementar a integração universal das linhas de ônibus. Tem uma coisa que o PT não pode fazer, é não discutir a função dessa aliança com o PSB para o projeto político do PT no Estado e discutir a função do PT nesse projeto estadual. Então nós não podemos deixar de fazer uma avaliação como essa quando nós saímos de um processo eleitoral em que disputamos exatamente com quem lidera o governo estadual hoje, quando ataques, inclusive pessoais, de desqualificação pessoal, foram desferidos contra as principais lideranças do PT, contra o presidente Lula, contra a prefeita Luiziane. Então, achei inoportuna a decisão da executiva estadual do PT de, sem um aprofundamento maior do debate, reafirmar a presença do PT nessa aliança. Não quero dizer que, com isso, defendo já hoje qualquer ruptura, uma vez que nós temos uma aliança nacional muito importante. E o projeto estadual, ele se enquadra também numa conjuntura nacional em que o PSB, embora não seja majoritariamente representado pelo mesmo grupo que aqui no Estado domina o partido, é um grupo que vem de fora do partido, que não vem da tradição socialista do PSB, que já havia passado por vários partidos, que se origina na Arena, no PDS, passa pelo PSDB, pelo PPS e agora pelo PSB. Então, não é o grupo, vamos dizer assim, histórico do PSB no Brasil. Esse partido nacionalmente está aliado com o nosso governo e tem desempenhado um papel importante na estabilidade política, no apoio às medidas que a presidenta Dilma precisa passar no Congresso Nacional. Então, o que é que eu acho que o PT não pode fazer? Não pode deixar de fazer, perdão. É o debate político interno que sempre caracterizou a nossa militância, sempre nutriu as nossas decisões, instrumentalizou os líderes partidários a se posicionarem publicamente a respeito de qual é a nossa função desse projeto e qual é a função da presença do PT no governo para o projeto do PT estadual. Eu ando extremamente preocupado com isso. Acho que o PT não pode ser coadjuvante de um governo antipopular, de um governo de características neoliberais. Acho que os quadros do PT, que são muito qualificados e estão à disposição do secretariado estadual, são quadros construídos na luta dos trabalhadores e que não podem ser confundidos como gerentes do projeto cidista aqui no Ceará. Acho que precisamos discutir isso. Claro, precisamos considerar as questões nacionais, sim, isso é fundamental e não seremos, vamos dizer, reticentes em relação à importância dessas alianças a nível nacional. Mas acho que esse debate é inadiável no PT. Acho que a decisão da executiva foi inoportuna, primeiro porque se deu de forma precipitada. O partido não fez o debate nem no diretório, não realizou nenhuma plenária para que essa decisão fosse firmada. Segundo, foi uma afirmação firmada antes de qualquer posição do PT nacional.
Então, nem o PT nacional fez sinalizações em relação às alianças, no momento em que o PSB cogita, inclusive, ter candidato à presidência da República. Então, não havia necessidade dessa precipitação. Logo após uma série de declarações muito fortes feitas por uma das principais lideranças do PSB no Estado, o ex-deputado federal Ciro Gomes, críticas pessoais, ataques à imagem do presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Então, eu considero que essa conjuntura não torna oportuna a decisão da executiva estadual. Pretendo, nos limites da minha militância, da minha participação, não sou membro da executiva estadual, não sou membro do diretório estadual, mas pretendo colaborar para que o PT faça essa discussão e acho que a sociedade cearense hoje exige contrapontos. E o PT tem uma tradição de representar movimentos populares que hoje pedem por interlocutores que expressem a crítica a esse modelo de governo que nós temos em andamento aqui no estado do Ceará. E o PT, momentaneamente, no meu entendimento, está renunciando a essa tarefa. Então, no mínimo, acho que nós temos que discutir internamente para tomarmos uma posição levando em consideração todos os fatores conjunturais. O cenário de 2014, a aliança e o apoio à presidenta Dilma em 2014, mas nós não podemos, sob o risco de nos desfigurarmos, de sermos confundidos com um partido que está pensando em cargo, com um partido fisiológico, nós não podemos nos abstrair de dar sentido a essa nossa presença no governo estadual, né? Não como meros coadjuvantes, mas como um partido que tem a autoridade do PT para falar diante da sociedade brasileira, que representa o anseio de muitos movimentos sociais que historicamente têm construído um Brasil menos desigual. Acho que nós não podemos renunciar a essa responsabilidade. Se fizermos isso, pagaremos caro no futuro, em termos da credibilidade e da esperança que a sociedade ainda deposita no PT como partido capaz de liderar a transição desse Brasil atrasado para um Brasil moderno e justo socialmente. Estou iniciando meu terceiro mandato lá na Câmara Municipal e será um mandato de oposição. Eu fui eleito a primeira vez em 2004, fui líder do governo, em 2008 fui reeleito, nós continuamos no governo e agora vou ter a experiência de exercer esse papel de oposição. Eu acho que é muito saudável essa alternância de poder, acho que oxigena os partidos, oxigena os governos, embora ache também que o resultado eleitoral, eu não havia respondido essa pergunta no momento oportuno, o resultado eleitoral ele apresentou um quadro de empate, né, no final das eleições e foi definido por duas artimanhas reprováveis. A primeira delas, a utilização de um vídeo fora de tempo, distorcendo as ideias da prefeita em relação à sua sucessão. E a segunda delas, a montagem de um grande esquema de crimes eleitorais praticados na cidade toda no dia das eleições. E isso decidiu as eleições. Obviamente que eu não quero restringir a avaliação que nós vamos fazer a respeito do resultado eleitoral, da nossa administração, a esses aspectos. Mas, olhando objetivamente, a eleição termina empatada, definida por essas duas artimanhas que eu considero reprováveis, inclusive que são alvo de questionamentos judiciais por parte do Partido dos Trabalhadores. Então, acho que isso nos dá a responsabilidade de sermos a voz da oposição na Câmara Municipal, a voz da sociedade cearense, que exige que o Parlamento exercite a fiscalização, exercite uma crítica construtiva, mas volta a insistir. A expectativa da sociedade hoje é que as oposições nos parlamentos façam uma crítica qualificada. E o fato de nós termos passado pelo governo, termos tido a responsabilidade de dirigir Fortaleza, nos dá as condições de exercer essa crítica qualificada. É uma crítica comprometida com os critérios de responsabilidade que se tem com o orçamento, uma crítica comprometida com o projeto de uma cidade sustentável, uma crítica comprometida com sermos porta-vozes dos movimentos populares, das camadas mais desfavorecidas da sociedade. E uma crítica comprometida com aquilo que nós consideramos que pode ser um legado da administração anterior. Ou seja, aquilo que foram avanços, como eu citei aqui na entrevista, vários deles, nós precisamos preservá-los. E aquilo em que eram áreas limitadas, que nós não tínhamos ainda atingido os objetivos que nós nos propunhamos, nós temos a responsabilidade de apontar caminhos de crescimento, de superação, novas propostas. Lá na Câmara Municipal nós temos uma série de projetos que estamos preparando nesse início do governo, projetos em relação ao combate à poluição visual, ainda o combate à poluição sonora que a gente fez com a Lei do Paredão muito fortemente no mandato passado, o Código de Ética da Câmara Municipal que está tramitando e a gente espera aprovar ainda nesse primeiro semestre, enfim, uma série de medidas
que nós esperamos reflitam a atuação do nosso mandato na área de educação, na área de cultura, na área de meio ambiente, na área de saúde, que são as áreas que a gente tem uma tradição lá na Câmara Municipal. E eu espero contar com a crítica construtiva, com a participação das pessoas que se sentem representadas pelo nosso mandato e com um espaço qualificado como esse da TV União para dialogar com a sociedade cearense, inclusive para prestar contas das nossas posições políticas. Contexto Geral entrevistou o vereador pelo PT e líder da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza, Guilherme Sampaio.